Marcos, capítulo 6, versos a partir do 30. Marcos 6, de 30 em diante. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E Jesus disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinários de pão para lhe darmos de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram eram quase 5.000 homens. Marcos, capítulo 6, verso de 30 ao 44. Se a gente se lembrar do que aconteceu anteriormente, não é? Nós vamos ver no capítulo 6 mesmo, no anterior, verso de 7 em diante, que Jesus enviou os seus 12 apóstolos para sair como missionários, pregando o evangelho, curando os enfermos, realizando sinais, maravilhas, portentos. E depois que eles realizaram aquilo, eles voltaram para prestar conta a Jesus, imagine. Não sei se vocês pararam para raciocinar que, logo no versículo 30, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. Eram 12 homens. E agora cada um, que já tinha contado, foi maravilha, Jesus foi uma maravilha, uma bênção toda. Agora cada um ia dar um relatório.
Não sei se vocês entenderam que ia matar Jesus. Ninguém aguenta ouvir 12 homens, somente pastores que gostam de falar, entendeu? Para não contar. Aí Jesus, cada um o que tinha acontecido, né? Isso no versículo 30. E no versículo 31, Jesus conseguiu atalhar esse tipo de coisa e disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham nem tempo, Carolzinha, para comer. Os caras estavam famintos, estavam com fome. Jesus também trabalhando o tempo todo, e agora ia ter que ouvir o relatório de um por um. Estão entendendo ou não? E não tinha ainda apóstola naquele tempo. Já pensou? Os homens dando um relatório. E depois as mulheres, cada uma dava o seu relatório. Não sei se era infarte, qualquer coisa que iam dar em Jesus. Você entendeu? Não? Cada um, entendeu? E as mulheres, sim, Senhor, porque... Meu Deus do céu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o Espírito Santo de Deus vai usar o nosso bispo patriarca nesta manhã para trazer para nós um recado do coração do nosso Deus, que tem como título: o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Ali em Campina Grande, no estado da Paraíba, não sei se vocês conhecem Campina Grande, eu já fui várias vezes ali. Existia uma irmã cheia do Espírito Santo, muito humilde, muito simplória, chamada Dona Lindalva. Era uma mulher que de contínuo estava na igreja, jejuando, orando, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. E sempre nas suas orações, ela sempre repetia: Senhor, me dá condições de eu poder fazer uma reforma na minha casinha, melhorar a minha casinha, que você me deu. Melhorar a situação dela, está ruim, não está boa. Sempre ela orava repetindo isso. E um certo dia a irmã Lindalva saiu pela manhã de casa para resolver um pequeno problema. E quando ela retornou, ela ia andando, viu? O Bispo Martinha está aqui conosco. Quem se alegra pela presença dela aqui conosco? É um presente de Deus nas nossas vidas, essa santa mulher de Deus. E aí quando ela voltava, Bispo Martinha, ela vinha na mesma oração, né? Senhor, eu sei que você tem esse propósito de melhorar a minha casa, me dá condições para eu melhorar a minha casinha. E quando ela foi chegando em casa, não existia mais nenhuma casa. Uma carreta desgovernada, em alta velocidade, invadiu a casinha da irmã Lindalva e levou tudo pela frente. Acabou tudo, não sobrou nada, móvel, nada, não ficou nada. E a irmã Lindalva agora não tinha onde morar.
uma irmã crente, que era vizinha da irmã Lindalva, chegou para a irmã Lindalva e disse assim: irmã, venha para aqui para casa. A senhora vai ficar morando comigo aqui. Venha para cá. E a irmã Lindalva passou a residir na casa da vizinha, nossa irmã em Jesus Cristo. E a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Estava ela triste, né? Acabrunhada. Tudo que ela tinha era aquela casinha. Já não existia mais. Mas pelo menos ainda tinha uma coisa ali, né? Que era o terreno. A carreta não conseguiu destruir o terreno. O terreno estava lá, no lugar. Embora tudo fosse completamente pulverizado. Essa história real da irmã Lindalva tem muito a ver com esse texto da palavra que prevalece, a Bíblia Sagrada. O que ela nos ensina sobre circunstâncias, literalmente, quando as circunstâncias vão além ou quando as circunstâncias extrapolam. Quais são as lições que o Espírito Santo retira para nós desse texto? O ponto número 1. Quando as circunstâncias vão além dos nossos planos. Diga, quando as circunstâncias vão além dos nossos planos. O velho e sábio Salomão, cheio do Espírito Santo, disse: o coração do homem faz planos, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Nós fazemos planos, todos nós fazemos planos, todos nós sonhamos. Olhe para a pessoa que está do seu lado: você sonha, irmão? Se você não sonha, você já morreu e sabe. Tem gente que já morreu e não sabe, mas você já morreu e sabe. Está entendendo? E o que o texto nos ensina da circunstância que vão além dos nossos planos? Qual era o plano? Qual foi o projeto de Jesus para aqueles 12 homens, os seus apóstolos? Qual era? Vamos todo mundo descansar. O projeto era esse. Vamos descansar. Está em Marcos 6,31. O plano era descansar. Mas as circunstâncias foram além daquele plano. Me lembro quando era menino no sertão, eu aprendi um ditado popular, não gosto muito, Bispo Edson, Bispo Avânia, mas enquanto se descansa, carrega pedra. E esse é um tipo de coisa que realmente se cumpre na vida deles. Venha descansar. E agora vamos carregar pedra, porque o Senhor leva eles para um lugar distante, deserto, e uma multidão, né, através do DIVA, o Departamento de Investigação da Vida Alheia, espalha. Ele vai ali naquele barco. Vamos por terra que nós vamos chegar mais cedo do que ele. E quando o Senhor Jesus chega no lugar de descanso, lugar de deserto. Você quer descansar, querido? Tem gente que diz assim: bispo, olha, eu não quero descansar não, eu gosto de trabalhar. Então você vai morrer cedo. Porque se o Senhor Todo-Poderoso, que é a mim e a você, Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele determinou nos 7 dias da semana, um dia para você parar, para descansar, para restaurar as suas forças físicas, para espairecer, para esquecer da luta do dia a dia. E se você já leu o livro de Jó, você vai descobrir alguma coisa que vai lhe chocar. Quando ali está escrito:
E o jegue é o jumento, o jirico, o acenino. E ali está escrito, e o jegue sobe ao alto da colina e fica sorrindo do burburinho da cidade, do lufa-lufa da cidade. Já pensou? O jegue dando risada de você e de mim, que não quer parar para descansar? Está entendendo não, irmão? É bíblico. Olha, ponto 1, quando as circunstâncias vão além dos nossos planos. O plano era descansar. Eu tenho essa cultura. Está entendendo? No momento que eu sei que chegou no meu limite, eu não estou procurando dar satisfação a ninguém, eu vou embora. Vou para um lugar deserto. E fico lá. É claro que eu levo minha soberana, minha sultana, minha vontade, meu querubim bom. Ela era meu anjo bom, depois promovi arcanjo, agora 56 anos é meu querubim bom. Entendeu? Rádio patroa. Então, querido, você entendeu não? E aí ela não quer. Às vezes ela não quer. Porque tem os quefazeres dela, tem as crianças, né, do consultório, que ela precisa atender as coisas. Né? E ela disse, eu tenho os pacientes para atender. Eu digo, agora tem um impaciente aqui querendo ir embora. Está entendendo? Quando as circunstâncias vão além dos nossos planos. O plano era descansar. Não esqueça disso. Não esqueça isso. Uma vez eu estava conversando com um pastor. Eu digo, rapaz, você precisa parar na vida. Está entendendo? Há quanto tempo você está lutando aí? Eu nunca vi dizer que você tirou férias, pegou sua mulher e levou para algum lugar. Ele fez assim, meu irmão, o diabo não tira férias. Eu disse, olha, quem nasceu para lutar com o diabo foi Jesus. E se você não tira férias, você é um pastor diabo. Está vendo? Pegue sua mulher, rapaz. Viaja com ela. Vai descansar. Pelo menos durante uma semana. Sai daqui. Do meio. Do burburinho da cidade. Do lufa-lufa, do dia a dia que você está acostumado. Sai. E vai descansar, restaurar suas forças. E volta. Porque você, nesse tempo que você vai se afastar, você vai ter tempo para se encher. Porque o vaso que muito dá e não se enche, não recebe, esvazia. Vai descansar. Primeiro ponto, quando as circunstâncias vão além dos nossos planos. Ponto número 2, quando as circunstâncias vão além do nosso raciocínio, vão além da nossa inteligência, vão além do nosso entendimento. O que o Senhor diz a respeito disso? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. O que é que nós vemos e o que é que nós pensamos? De uma maneira muito limitada. Nós enxergamos, como se diz aí na linguagem popular, às vezes nem enxergamos um palmo na frente do nariz. E tem gente que tem um nariz grande. Agora, você observe, está entendendo? Que nós temos que deixar que o Senhor enxergue por nós. Nós estamos aqui dentro desse santuário provisório, o outro já está quase perto de inaugurar, não sei se vocês andaram olhando por aí. E eu não sei o que é que está acontecendo aí, aqui no estacionamento aí daqui da igreja. Não estou vendo nada. Quanto mais do que está acontecendo na rua. Mas ele vê tudo. Uma vez um neto meu, ele disse, vovô, eu vi você dizendo na igreja
Você está vendo demais. Que você não vê o que é que está acontecendo na rua. Mas Deus vê. Eu digo, ele vê tudo. O que está acontecendo no planeta. Como? Isso é uma coisa simples. Nós estamos aqui. Não sabemos o que está acontecendo aí na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Sabemos não? Não sabemos o que está acontecendo no estacionamento, quanto menos na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Mas se você subir aqui para o estacionamento da igreja, que é da Universidade Batista, e ali você pega um helicóptero, e o helicóptero vai subindo, à medida que o helicóptero vai subindo, você vai ver o estacionamento da igreja ali embaixo. Você vai ver toda essa perimetria da igreja. Você já vai ver Antônio Carlos Magalhães aí na frente. Vai subindo mais, você vai já ver toda Salvador. Está entendendo? Vai subindo mais e você vai vendo tudo. Imagine ele que está lá em cima no terceiro céu, meu amigo. A visão dele é uma visão de colina, uma visão gestáltica. Ele vê tudo que está acontecendo lá embaixo. E eu não estou nem preocupado que ele está vendo nada do que está acontecendo ali. Eu estou preocupado que os olhos dele estão em cima de mim e de você. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele mandou escrever que os olhos dele estão sobre os fiéis da terra. Isso que importa. Isso é que importa. Quando as circunstâncias vão além do nosso raciocínio, da nossa inteligência, tem horas que a gente pensa, e 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 não aparece nenhuma solução. Porque as circunstâncias estão além do nosso raciocínio e da nossa inteligência. Está em Marcos capítulo 6, verso 36. Marcos 6, 36. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. Parou assim para raciocinar. Viu aquela multidão tremenda? Entendeu? E eles bateram a mão assim no bolso, tudo Durango Kid, não tinha onde cair morto, vivo, porque morto do jeito de cair em qualquer lugar. Não tinha um tostão no bolso. E aquela multidão faminta. Como é que vai dar comida a esse povo? Manda esse povo embora. E o que é que o Senhor disse? Qual foi a resposta do Senhor? Isso. Dá-lhe voz de comer. E talvez você não esteja antenado para saber que nós, deste Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores, estamos cumprindo esse comando dele. Mais tarde ele arremata esse princípio. Viu, Adebaldo? Dai de comer a quem tem fome. E aqui faz isso. De 15 em 15 dias, as pessoas que estão cadastradas aí, vêm aqui para receber uma cesta básica. Para ter o que comer em casa com a família. Isso aqui dentro, aqui, no Caminho das Árvores, aqui dentro. E sempre as nossas caravanas estão com o bispo Eliseu, ali o presbítero Carlão. Hein? Fale no microfone, porque aí só eu que estou ouvindo. Você tem que falar para a igreja, porque já está pronta a viagem aí que já vai. Entendeu? E aí não tem um tostão no bolso, não tem nada. Vai além do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Pode dizer. Shalom, igreja. Acabamos de receber 60 cestas básicas, 30 de alimentos e 30 de higiene. Recebemos, vim trazer agora pela parte da manhã. Já está lá no depósito.
aguardando para a viagem, se eu não me engano, para dia 15. Dia 15 de julho, que vai levar esses alimentos. O bispo Eliseu não sabe ainda. Chegou hoje. Foi. Ele não sabe. 60, mais de 60 cestas, né? Ele não sabe. Mas ele não sabe que ontem também eu recebi. Nosso apóstolo de Irecê, apóstolo Reginaldo Barbosa. Glória a Deus. 100 quilos de feijão, 100 quilos de farinha, 100 quilos de arroz, 100 quilos de flocão de milho para fazer cuscuz. Eu recebi. Hoje o irmão Bira falou, disse, bispo, já está ali. O que é que está ali, irmão? Ele disse, esses fardos, não é? O que é que nós vamos fazer? Eu digo, você vai dividir fraternalmente ao meio. 50 quilos separa, outros 50 quilos separa. 50 quilos vão ser para as pessoas que vêm aqui receber a sua cesta. E os outros 50 quilos vai para a mão do bispo Eliseu, para ele levar para os pastores e famílias que estão morrendo de fome. Já falei, não vou repetir esse negócio aqui, porque é muita tristeza. Muita tristeza. Mas o Senhor os alimenta. O ponto número 3. Quando as circunstâncias vão além dos nossos recursos. Eu liguei para o apóstolo. Aqui na igreja tem um menino de lá de Irecê. Né, que é o William, o sanfoneiro William. Todo mundo conhece. Você pergunta, conhece o irmão de Irecê? Ele fez, o sanfoneiro, todo mundo conhece, nem sabe o nome. Viu? É o irmão William. E o irmão William trouxe para mim, algum tempo atrás, um recado. Bispo, o meu pastor, lá em Irecê, ele começou o ministério dele, construiu um templo que não tem mais tamanho, a igreja todo dia cresce, e ele pediu para lhe dar um recado. De que recado que é, meu filho? Ele perguntou se o senhor pode aceitar ele, a família e a igreja dele, como o homem que vai dar cobertura espiritual a todo mundo. Eu posso. Não é a igreja dele vir fazer parte do Caminho das Árvores. A igreja dele, o ministério continua lá. Mas se eu podia dar cobertura espiritual, se ele vai ficar debaixo da minha cobertura espiritual, debaixo do meu manto espiritual. Aí eu fui lá. Fui lá. Para conhecer o trabalho, conhecer tudo. E aí, uniu a família, a esposa na igreja, e ele falou, e eu disse, eu estou aqui, e a partir de hoje vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. Pronto, tem algum tempo. Quando chegou mais ou menos 2 semanas atrás, eu liguei para ele. Irmão, você está em Irecê, e eu tenho esse ministério aqui. E aí mandei algumas imagens e algumas gravações de pastores, né? Para ele, do que era que nós estávamos fazendo. Quando ele viu o pastor chorando e dizendo que eles não tinham o que comer, não tinham salário, não tinha nada, mas não fecharam a igreja, e de repente, sem saber porquê, chegou o Ministério Caminho das Árvores com as cestas, gravou isso chorando. E ele me ligou, eu mandei para ele a imagem, o vídeo. E ele me ligou, meu irmão, eu fiquei chocado, impactado com o depoimento desse homem. Ele disse, você vai ficar impactado ainda mais quando eu lhe contar o que ele falou para nós.
de que ele foi o bandido mais perigoso de São Paulo, que matou gente, que fez o que aconteceu, foi para Carandiru, levou lá na penitenciária, cumprindo pena. E quando ele cumpriu a pena dele, ele sentiu que não podia ficar mais em São Paulo, tinha que fugir para algum lugar. E eu não sei por que cargas d'água ele veio bater aqui, no interior, que não tem quase nem água para o sujeito tomar banho. Ali foi alcançado, que ele tinha sido alcançado por esse ministério de vocês aí, você e sua mulher, que é o ministério de evangelismo nas casas penais. O de lá de São Paulo foi alcançado por isso. Ele já veio crente. E aquele ardor de querer ganhar as pessoas para o Senhor Jesus, quase se meteu naquele interior. E chegou a isso aí. Quando as circunstâncias vão além do nosso raciocínio, da nossa inteligência. E o ponto 3, quando as circunstâncias vão além do nosso recurso. Então, com essa coisa de vai, de não vem, vai, e Deus agindo de uma maneira sobrenatural, né? Sempre chega comida, sempre chega recurso para levar comida para lá. Não é Salvador, não é a Bahia. A viagem missionária já foi para Sergipe, já foi até Alagoas. Estamos levando quem está com... O Senhor diz, é tal lugar, tal município. Corre. Quando chegar lá, está lá a necessidade. Né? Aí eu ligo para ele, apóstolo, olhe bem, você está dentro de Irecê. E Irecê é conhecido como a terra do feijão. Então veja aí, faça um levantamento aí, na praça. O preço do feijão, que deve ser mais barato do que aqui, porque não tem atravessador, você compra aí direto no cara que produz. Veja também o arroz de sequeiro. Veja também que lá eles têm uma cooperativa, né? De milho, produto de milho, tem esse negócio. E aí veja também o milho, flocão, veja farinha. Aqui tem farinha muito boa. Então pronto. E aí veja o levantamento, o preço. Eu quero 100 quilos de farinha, 100 quilos disso, tal. Me diga quanto é que eu passo dinheiro para você. Aí ele fez o levantamento, mandou para mim o preço. E eu disse a ele, agora nós vamos buscar o recurso, né? Eu pensando comigo, não ia dizer isso aí. Vamos buscar o recurso para pagar. Eu digo, aguenta um pouquinho aí que eu vou ver aqui o recurso, então, para mandar. Ele fez, não, você não vai ver nada disso, meu bispo. Porque Deus já falou no meu coração que somos nós que vamos comprar. E nós vamos doar para vocês. Quando as circunstâncias vão além dos nossos recursos. Eu quero declarar para o Senhor Jesus, Senhor, o Senhor está dizendo, dá-lhe voz de comer. Nós aqui pelo alto, já fizemos um levantamento, nós precisamos de 200 denários para comprar de pão para esse povo. Nós não temos um. Onde é que nós vamos arranjar 200? Quem não sabe o que é denário? Denário era o salário de um trabalhador por um dia trabalhado num país de primeiro mundo. Então, a gente, para trazer os nossos dias, você tem que ver um país de primeiro mundo, Estados Unidos. Quanto é o salário mínimo lá dos Estados Unidos? $1.500. Dividido por 30, $50 por dia. É um denário. Estão entendendo bem ou não? O pessoal está entendendo. Então, se você tem $50 por dia, multiplicado por 200... Eram 200 denários ou não? É ou não? Quanto é que era que precisava de dinheiro para comprar, para alimentar aquele povo? $10.000. $10.000 a 5,6 reais o dólar é a bagatela de R$84.000 para comprar de pão para alimentar aquele povo. Então os caras enlouqueceram.
quando as circunstâncias vão além dos nossos recursos. Está entendendo ou não? Quem está entendendo, diga amém. Não está entendendo. R$ 84.000 de pão. Porque você imagine, nós vamos saber depois quantas pessoas tinham ali. Mas pelo menos cada pessoa, com a fome que estava, ia comer o quê? No mínimo, quantos pães? 2 pães cada um, é claro. Quando eu estou com fome, eu como até 3. A mamãe toma um, né? Entendeu ou não? Então, nós vamos saber, pelo texto, depois que alimenta, que 5.000 homens comeram. Isso, Martinha, 5.000 homens comeram. E a gente sabe que onde tem homem, tem o dobro de mulher. Então, pelo menos, tinha 10.000 mulheres. Com mais 5.000 homens, 15.000. E as crianças? Mundial todo, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Para comer. E o senhor pergunta, vocês já tomaram conhecimento, já fizeram aí um levantamento para saber se esse povo que está aqui, pelo menos não tem gente prudente, que trouxe algum lanchinho, alguma merenda. O que é que os apóstolos... O Diva respondeu, que aqueles apóstolos faziam parte do Diva também. Nós andamos aí por dentro, no meio dessa multidão, e já descobrimos que tem 5 pães. No meio daquela multidão, tinha 5 pães e 2 peixes. Onde é que ele encontraram esses 5 pães e 2 peixes? Viu, bispo Edson? Uma mãe prudente, né? Que colocou aquela merendinha para a criança. Não estava nem preocupada. Mãe, às vezes, nem se preocupa consigo, com as crias, né? Aquela que é merendinha para a criança. E aí você faz o milagre da multiplicação. O milagre de multiplicação é um milagre, doutora Maria de Sá. É um milagre. Agora, milagre mesmo é você conseguir tomar o lanche de uma criança faminta. Isso é que é milagre. O menino está ali e aí sequestram o pão com os peixes e o menino. Está entendendo? Eu me lembro que a gente tinha uma casa de praia, muitos anos atrás, ali em Itapuã, e tinha um vizinho meu, até muito meu amigo, um cara gordo, parecia uma multidão. E um dia de fim de semana, a gente estava ali naquele pátio do condomínio fechado, né? Conversando, eu e ele. Aí veio Marcelinho, um menino de mais ou menos de idade, muito menor do que pequenininho, menor do que o meu neto. Ele devia ter uns 5 ou 6 anos, não era, Marcelinho? E ele veio com um pacotinho de bolachinha, na merendinha que a mãe deu, assim de tarde, né? Umas 4 horas da tarde. Ele veio comendo aquela bolachinha. E aí ele viu a gente conversando, o menino é curioso, né? Se aproximou de mim e fez: tio, o senhor quer uma bolachinha? Eu não queria chegar para o menino, eu não queria, mas não ia chegar para ele. Não, eu disse: eu quero, meu filho. Ele aí me deu uma bolachinha, a mim. Depois chegou para Rafael: ô tio, o senhor quer também? Rafael: claro, meu filho, claro, quero. Aí deu a Rafael. Rafael comeu logo aquela bolachinha e chegou e meteu a mão lá e tirou outra bolachinha de Marcelinho. Aí Marcelinho chegou: tio, eu vou embora. Eu digo: por quê, Marcelinho? Ele fez: porque esse tio come muito. Ele abriu mão do lanche dele, né? É um negócio sério. Em relação à criança, ele não vai entender, né, Guilherme? Já pensou? Você com sua merendeirinha, né? Na escola e tal, para comer 10 horas, na hora da merenda.
Aí vem a professora de lá, Gui, você não quer dividir seu lanche com a sala? Prova de fogo. O quarto ponto é quando as circunstâncias vão além das nossas forças, querido. Os homens estão voltando. Os homens estão voltando. Sabe de uma coisa? Um estudo feito pela NASA chegou à conclusão que um pastor, um pregador, pregando durante 1 hora no culto, equivale a um trabalhador braçal com aquela lambreta de baiano, aquele negócio que corta asfalto, trabalhando 4 horas no sol a pino. Se esvai tudo. Você vê que Jesus está pregando ali, e a mulher toca nele assim, a mulher fica curada, e ele diz, quem foi que me tocou? Os apóstolos, uma multidão dessa, aí você pergunta quem me tocou, todo mundo está ali tocando. Ele fez, não, alguém me tocou para ser curado, porque de mim saiu a virtude, o dom de curar, esvaziou ele para aquela cura. Está entendendo? Quando as circunstâncias vão além das nossas forças. Eles não tinham, está chegando, está tudo acabado. Foi para descansar daquela multidão. Nós não temos mais energia, não temos mais força, não temos mais nada. Eu nunca vi, nesses 56 anos, essa mulher comigo, se queixar de alguma coisa. Mas na semana passada foi um dia para ela que eu nunca vi Maílde. Vai no consultório, Maílde volta, vem aqui na igreja, Maílde faz reunião, Maílde chega de tarde, a filha vem, pega Maílde para levar no shopping, vai lá no shopping, depois vai não sei o quê, para o vestido da neta que vai casar. Quando chegou de noite, né? Aí ela acabou de comer e disse assim, eu estou com muito sono. Eu digo, meu amor, você está com razão. Vamos e repousemos a parte. Eu não estava com muito sono, não. Eu digo, vamos deitar logo. Estou vendo que você está com muito sono. E quando ela deitou ali, não levou 3 minutos, que a gente ora antes e tal. E ela já estava orando e ela já estava com aquela sonoridade que me embala à noite, né? Eu não estou falando aqui para a igreja. Está entendendo? Não aguenta, o corpo físico não aguenta. O espírito é forte, mas a carne é fraca, não aguenta. Eles estavam sem força, já tinham esgotado a força, tinham esgotado tudo, não é? O ânimo. Esse é o quarto ponto. Marcos 6,45. Marcos 6,45. E Jesus logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. A Betsaida, enquanto ele despedia, viu que não aguentava mais. Bota esse sujeito todo mundo para dentro do barco, bora embora. Bora descansar. Quando as circunstâncias vão além das nossas forças. O ponto número 5. Quando as circunstâncias vão além da nossa disponibilidade. Não existe mais tempo. Não existe qualquer disponibilidade de tempo. O dia já está indo embora, está anoitecendo, a noite está chegando. Nós estamos longe de qualquer cidade. Estamos no deserto. Mesmo que nós estivéssemos perto de uma cidade, em que cidade você encontraria cerca de 40 mil pães para entregar na hora para você alimentar esse povo? Quando as circunstâncias vão além da nossa disponibilidade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O Senhor Jesus é a nossa suficiência. Mais uma vez, o Senhor Jesus é a nossa suficiência. O Senhor Jesus é a nossa suficiência. Glória a Deus.
Aquela multidão, cerca de 20 mil pessoas. E ele com 5 pães e 2 peixinhos. Os apóstolos, eu creio, não vou dizer todo mundo, né? Pelo menos Pedrão, né? Pedrão deve ter chamado o irmão dele, que era o apóstolo Santo André. André, vamos dar um pliquitil com Fenergan a Jesus. Vocês que são médicos sabem, né? Quando você mistura esses 2 remédios, é o chamado amansalião. O cara está maluco, quebrando tudo, o cara paga na hora. Ele está maluco. A gente conseguiu descobrir que tem 5 pães e 2 peixinhos, e ele disse que... ele disse o seguinte, que eu estou pensando que ele vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, esses 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos comer, porque não tem condição de alimentar esse povo todo. Eles estavam pensando nisso. Quando o Senhor Jesus chega assim, você vai fazer o seguinte, está vendo essa multidão? Estou. Comece a contar de 100 em 100 e de 50 em 50. Vai separando os grupos de 100 e os grupos de 50. E senta todo mundo aí no gramado. Que lição. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Está com fome? Está com problema? Que não sabe resolver? Quer resolver? A primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Se organize. Quer comer? Se organize. Quer ter uma casa nova? Se organize. Quer ter roupa nova? Se organize. Comece se organizando. 100 e 100, 50 e 50. E aí eles continuaram, não pense, pastor Ramon, você que está em vias de ser papai. É igual pinto no lixo de alegria, né? Ele encosta o ouvido na barriga da pastora Carol para ver se o menino chama ele de papai. Imagina a menina Zoe. Está assim. Olhe, você está entendendo? Eles conferenciando entre si. Grupo de 100, grupo de 50. Então, Pedro, olha, você pega o rabinho do peixe, corta e vai dando a cada um. Entendendo? E vai pegando o pãozinho, vai dando uma lasca a cada um, para ver se né? Se a gente resolve o problema, porque eu estou achando que ele enlouqueceu. Não está vendo que ele não tem condição? E o Senhor Jesus, que sabia o que é que ele ia fazer, olhe para a pessoa que está do seu lado, não esqueça, o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Ele sempre sabe o que é que ele vai fazer diante das nossas circunstâncias e dos nossos problemas. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Você imagine, pare para pensar e veja um exemplo. A Virgem Santa Maria estava ali noiva de José. Agora, não podiam casar, porque estavam leso e louco, não tinha um tostão. Como é que ia casar? Não tinha casa, não tinha dinheiro, para nada. Vai casar como? E de repente, nessa situação terrível, sonhando em casar e não podia, porque não tinha recurso, aparece Maria grávida. Quer dizer, você não tem condição de casar, porque não tem condição de alimentar 2 bocas. Agora vem 3, por cima de cada coisa. Está entendendo? Aí piraram de vez. Como é que a gente vai poder agora alimentar? E menino come, viu? Menino, se prepare, porque menino come. Não pense que o menino vai se alimentar com leite materno, não. Ele toma o leite materno e depois tem que tomar mingau. Eu disse isso que eu tenho. Está mais dizendo que não é. Mas eu estou dizendo isso porque eu não sou médico, nem quero ser, mas pela minha experiência de avô. Eu tenho um neto de 3 anos, 4 anos, Mateus, né? 3 anos. Menino de 3 anos. Mateus é um menino de 3 anos. E Mateus é o menino que acorda gritando 1h da manhã. E o pai e a mãe vão querer fazer um mingau. Ele fala, eu quero feijão com arroz. E aí tem que trazer feijão. É a verdade? Olha aí.
Feijão com arroz para ele comer 1h da manhã, meu amigo. Você entendeu? Não. Menino come, irmão. Come. Menino come, está aqui. É ou não, Felipe? Come. Ainda mais quando se come. Ainda mais quando se diz, está em fase de crescimento. Ah, fase de crescimento, meu irmão. Hein? Daniel com 2 anos é a mesma coisa. É um leão, né? 1h quer comer. E coisa pesada, não é negócio de... porque eu vou dar gagal. Que negócio de gagal? Já era. Quando as circunstâncias vão além da nossa disponibilidade. Observe. Quaisquer que sejam as circunstâncias, nós não temos que olhar para elas, nem nos preocupar com elas. O apóstolo São Pedro estava dentro do barco. De repente, Jesus vem caminhando por cima do mar. Estão lembrados disso? E os apóstolos vêem aquele vulto ao anoitecer, andando por cima do mar, e gritaram: é um fantasma. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: quando o Senhor Jesus se manifesta na igreja, em nossas vidas, da maneira completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, nós achamos que ele é um fantasma. É um fantasma. Aí eles com medo de fantasma, aí gritaram: quem vem lá? Aí o Senhor Jesus: sou eu, queridos. Jesus: olha, se é você mesmo, nós nunca vimos você andar por cima d'água, se é você mesmo que está andando, quem é que falou isso? Tinha que ser Pedro. Tinha que ser Pedro. Então você me chame para eu andar também, que aí eu vou acreditar que é você. Aí o que é que o Senhor Jesus disse? Pode vir, Pedro. E Pedro saltou do barco e empurrou o pé, empurrou o outro, e a água estava dura. Aí ele tomou coragem e foi caminhando. Aí o que é que a Bíblia diz? E Pedro observou que o vento estava muito forte. E o que é que aconteceu com Pedro? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Todas as vezes que você tirar os olhos do Senhor Jesus para olhar para as circunstâncias, você vai afundar. Eu me lembro, eu estava contando essa experiência ali, hoje na casa do evangelista, contando essa experiência da minha vida. Eu fiz uma loucura, está entendendo? Comprei um apartamento, na época, eu recém-casado com Maílde, comprei um apartamento que eu não tinha, primeiro, condição de comprar. Não tinha dinheiro para pagar aquele apartamento, nem as prestações daquele apartamento. Mas eu comprei. Eu sempre fui atilado, comprei. Entendeu? Assinei o contrato, passei logo para dentro, e a minha preocupação só surgiu, Felipe, 1 mês depois que era hora de pagar. Mas aí estava beleza. Estava morando num lugar nobre, na Barra, está entendendo? Um apartamento de 9 andares, 1 por andar, você entendeu, não? Era uma maravilha. Aí quando vai chegando 1 mês, meu amigo, quando vai além do que? Isso, dos nossos recursos. Quando as circunstâncias extrapolam os nossos recursos. Foi aí que eu me lembrei de jejuar, orar e gritar. Gritar a Deus. Não estava nem orando, estava berrando. Senhor, não nos deixe. Você disse que a gente não fica envergonhado nem derrotado. Não deixe acontecer isso comigo. Me ajude, me ajude. E aí, chega um amigo meu e me procura e diz assim: tem um fazendeiro aí do oeste da Bahia que está com problema nas fazendas dele
E ele me pediu um advogado que fosse especializado em direito agrário, que era a minha especialidade na época. E aí eu indiquei você. E aí marquei com ele, amanhã de manhã, 10 horas, aí no Ondina. Eu estava desesperado. Eu disse, eu vou. E aí fui. Quando cheguei lá, ele me apresentou ao rapaz. Aí quando o rapaz olhou para mim e disse assim, é lá no oeste da Bahia, lá depois de Guanambi. Eu digo, sim, daí. E daí que eu tenho um avião, e o avião vai, quando ele disse, eu tenho um avião, e o avião vai levar, acabou com o homem, porque eu tinha um medo de avião terrível. Se eu saísse de Boeing daqui para Sergipe, eu não comia de manhã para não vomitar no avião, eu ia tenso, não dormia de noite, o cara daqui para um avião pequeno, aí eu digo, estou campado. Só tem um jeito de não desmoralizar meu amigo que indicou meu nome, entendeu não? O cara indicou meu nome, como é que eu vou sair dessa? Aí ele chegou e disse, o senhor pegaria essa causa? Eu digo, pego, não pegaria não, pego. Sim, e a respeito de honorários de advogado, o senhor cobraria quanto? Como eu não, só tinha esse jeito, né? Eu cheguei e disse, não, eu vou cobrar a bagatela aí de 1 milhão. Porque aí o cara não ia me contratar, não entenderam não? E aí eu ficava bem também na foto com meu amigo, que indicou meu nome, né? Ele aí chegou e disse, sim, 1 milhão. Eu pago. Aí me campou todo. Ele aí olhou para mim e disse, como é que vai ser isso? Eu disse, é uma coisa simples, você me dá 50% agora, 50% depois que eu resolver. Ele, rapaz, eu estou voltando lá de Recife, da Sudene, e consegui receber uma parte do empréstimo para a fazenda. Está até aqui, ó, o cheque de 500 mil. Eu digo, me dê logo 50%. E aí fui saindo, né? E ele, o senhor, disse, para ver o dia que vai, amanhã 10 horas para a fazenda. Já estou aqui com dinheiro, entendendo? Deus, que maravilha. Eu vou pagar a minha dívida. Dava até para comprar o apartamento todo, né? Entendeu? Então, o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Eu fui para lá, rapidamente resolvi, né? E aí eu tinha que voltar no mesmo avião. Como é que volta? Mas Deus colocou outro piloto dele, comandante Gott. Gott em alemão quer dizer Deus. O cara era enviado de Deus. Porque quando eu entrei no avião, viu, pastorino? Que eu segurei na cadeira aqui, ó, tenso, não tomei café da manhã, não tomei nada para não vomitar no avião. Aí ele olhou para mim, por que está segurando na cadeira? Eu vou segurar onde, rapaz? Você é maluco? Vai fazer. Ele solte a mão, o quê, rapaz? Ninguém é maluco soltar a mão. Ele, rapaz, aí começou a conversar comigo e foi conversando, e eu fui, né? Aquilo foi amainando, aquela pressão toda. E terminando esse caso que aconteceu, quando eu cheguei em Salvador, a primeira coisa que eu fiz, Ramon, foi me matricular no curso de piloto. E aí me tornei comandante de aeronave, comprei meu avião, por causa de... Olha para a pessoa que está ao seu lado, não esqueça disso. O poder da palavra. Com a palavra, você abençoa vidas. Com a palavra, você destrói famílias. Ele vai além de todas as circunstâncias, porque Jesus é a nossa suficiência. E Pedro tirou o olho do Senhor Jesus. Aconteceu o que com Pedrão? Em Hebreus capítulo 12, verso 2. A palavra que prevalece nos ensina. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Nunca tire os seus olhos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Agora você veja que daí, pastora Dora, tá linda, viu? Blusinha nova, sainha também, tá lindona. Eu gosto de ver essas coisas. Hein? Pastor Ramon deve estar comparecendo, né?
deve estar comparecendo. Que ele é apaixonado por essa mãe, está comparecendo. É o caso de Adebaldo, da mulher dele como está linda, bolsa nova, sapato novo. É isso que gaste-a, gaste. Mulher custa caro, gaste com sua mulher, custa caro. Você veja a minha para aí, olha que saia linda. Olha para aí, meu Deus do céu. Meu pai. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, o Senhor Jesus é a nossa suficiência em lugares solitários, em lugares desérticos. Você pensa que você está sozinho, está abandonado, não tem saída, não tem nada, não é? Ele é a nossa suficiência. Eu me lembro que eu estava de férias com ela, num lugar, na terra de Dona Beija, lá nas Minas Gerais. E aí eu me hospedei num hotel lá, que é uma coisa linda, viu? E aí quando chegamos tarde, cansados, fomos logo dormir. Chegou no outro dia que amanheceu, tomamos o café da manhã, eu cheguei na frente do hotel para olhar, eu quase caio. Quase eu tenho um troço. Porque na frente do hotel tinha uma feira de artesanato, e a irmã Maide não pode ver isso. Ela cresceu no interior, irmão, em feira. E quando eu vi aquilo, eu disse, estou acabado. Tomara que ela não saia. Quando tomara que ela não saia, ela chegou e disse, ó, uma feira. Meu irmão. Aí eu não podia dizer nada, eles vão embora para a feira. E graças a Deus que em toda barraca que ela parava, o sujeito ou a sujeita que vendia, né, tinha um banco, uma cadeira para ele sentar. Eu puxava o banco e eu sentava, ficava ali o tempo todo lá na barraca, conversando, e eu sentado ali. Deus me abençoou nisso. E aí ela, pai, você gostei disso, e vai e tal, e lá vai eu, parecendo um jumento com 2 caçoar, carregado de coisa, eu não gosto disso, e lá vai eu levando, e aí quando eu olho, irmãos, era meio-dia, eu com a fome, a barriga roncando, eu nem acertava nem o rumo do hotel, aí eu olhei para o outro lado e vi lá, restaurante de comida mineira. Eu digo, Deus, eu vou comer naquele restaurante de comida mineira. Aí eu digo, mas vamos comer naquele restaurante de comida mineira. Ela disse, você está com dinheiro aí? Eu digo, eu tenho dinheiro, mas no quarto do hotel eu não tenho condições nem de ir lá. Eu vou já largar esse negócio lá dentro, na portaria, na administração, para a gente comer. Ela disse, como? Com que dinheiro? E eu não tinha essa visão que o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Eu não tinha essa visão. Eu digo, eu vou dizer um negócio para você. O Senhor a quem nós servimos supre cada uma das nossas necessidades. Ele vai colocar esse dinheiro na nossa mão, nós não precisar subir nada de hotel. Quando eu fui andando, que eu olho, R$50 no chão. Uma nota. Hein? Aí eu corri, pisei, ela fez, não vai andar mais não. Eu digo, não. Por que não vai andar? Por causa do vento, está soprando aí, se eu levantar o pé aqui, vai acontecer um desastre. Entendendo? E lá vai eu largando as sacolas e me abaixando, pego o pé, pegou os R$50. Aí eu digo, olha aqui, ó, ele supre. Aí correndo, botamos lá tudo na administração, lá vai a gente a pé, para lá, para o restaurante, comida mineira. Eu já estava sentindo o sabor da comida mineira. Quando eu chego lá, tinha uma senhora assim, gorda, né? Aí eu disse assim, a senhora é o que aqui? Ela fez, só proprietária. Eu digo, com a senhora mesmo que eu quero falar. Aqui como é? Ela disse, o senhor vai ali e se serve como quiser. Eu digo, tá bom. E o prato que a gente comer, quanto é? Ela fez, aqui eu cobro R$25 por cabeça. Eu digo, então vamos embora, mas a gente não pode comer aqui. Por que o senhor não pode comer aqui? Minha senhora, o dinheiro que eu tenho aqui é R$50. Dá para os dois comerem à vontade. Não dá, porque aí eu tenho que entregar ao meu Senhor o dízimo. São R$5. E aí a gente só fica com 45, não dá para comer. Mas o senhor então pode sentar com sua esposa e comer à vontade, porque eu sou uma serva do Deus Altíssimo e entendo o que é isso.
E aí, vai além das minhas circunstâncias. Eu digo, ela não vai cobrar. Aí vai além das circunstâncias, né? Aí eu cheguei e disse, tá bom, meu irmão, vamos. Comemos a comida mineira. Aí quando eu cheguei, eu disse, quanto é mesmo? Ela disse, eu pode pagar 45, que eu lhe devolvo os 5. Eu disse, ô, minha senhora, é porque eu tinha pensado outra coisa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, Jesus é a nossa suficiência em dias difíceis. Todos estavam com fome e o dia estava indo embora. A noite estava chegando. Não existia nenhum dia tão difícil como aquele. Diga, Jesus é a nossa suficiência em circunstâncias adversas. Aqui em Salvador, tinha uma irmãzinha muito humilde, que morava naquela invasão que eles fizeram ao lado do aeroporto de Eduardo Magalhães, aquele aeroporto de Salvador. Ela morava ali. Está entendendo? E essa irmã era uma irmã antenada, espertinha. Sabe o que ela fez? Ela fez a casinha dela, estava ali. Aí ela foi e começou a comprar coisa na feira, entendendo? E levar para dentro de casa. E saiu falando com todo mundo. Olha, se precisar de arroz eu tenho, feijão, leite eu tenho, até pão eu tenho aqui e tal. E ela fez uma espécie de um mini mercado. Entendeu não? Coisa maravilhosa. Aí ela que não tinha emprego, não tinha nada, começou a ter o dinheiro, o pão de cada dia, crente, serva do Senhor. E aí, quando aquilo estava melhorando, que ela começou a sorrir, a agradecer a Deus, aí chega um grupo de homens e mulheres, indo de casa em casa, não é? E chega para ela e diz, olha, minha senhora, a senhora invadiu um terreno da Infraero, do governo federal, como todo mundo aqui invadiu. E agora nós estamos aqui, porque está ampliando o aeroporto, e vai passar por aqui. E nós somos autorizados pela Infraero a pagar 25 mil reais por cada casa. E nós já começamos a pagar. E à medida que a gente vai dando 25 mil reais, o nosso trator já vai derrubando aquela casa. E saiu derrubando tudo quanto é casa. E ela olhou assim e disse, não vou querer esses 25 não. Não quero isso não. É pouco para mim. E aí derrubaram todas as casas, irmão. Todas. Só ficou a irmã ali. Ali, 15, 20 dias, está lá a irmã sozinha. Não tinha mais menino, não tinha quem comprasse nada. O que ela tinha comprado para vender, ela estava comendo. Não tinha emprego, não tinha nada. 25 mil reais. O que eu vou fazer com 25 mil reais? Se eu sair daqui, não tem como comprar nada. Só ficava lamentando, orando a Deus. Quando chega um certo dia, chega uma pessoa lá, um executivo da Infraero, disse, eu vim aqui dizer à senhora que a senhora vai ter apenas 24 horas para sair daqui, que nós vamos passar o trator em cima da sua casa. E ela disse, sem pagar? Não tem que pagar não, está aqui na minha mala, 300 mil reais, para a senhora ir embora. Ela disse, é isso que eu estava falando com Deus. A demora dele que é um negócio impressionante. Olha para a pessoa que está do seu lado. Jesus é a nossa suficiência em circunstâncias adversas. Quando Jesus atrasa, é porque Ele tem algo muito maior para nos dar. O Senhor Jesus é a nossa suficiência. Digo, o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Porque Ele tem olhar compassivo. Compassivo do grego é útero. Compaixão vem de útero.
é algo esplagma, entranhável. Quando você tem compaixão de alguém, você vai dar à luz a ajuda a algo que alguém necessita e Deus quer te usar. Ele tem um olhar compassivo. Diz: Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é a nossa suficiência, porque Ele sempre tem o pleno e total controle de toda e qualquer situação. É claro, a Bíblia está nos mostrando que Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Ele ia alimentar aquela multidão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Senhor Jesus é a nossa suficiência, porque Ele tem na sua destra de poder e de glória, na qual está o querer e o efetuar, e a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quem fecha e ninguém abre, naquela destra está a solução para o nosso maior problema. Diga: Jesus é a nossa suficiência, porque Ele tem autoridade na ministração. Primeiro mandou que todos se assentassem, em grupos de 50 e 100, e depois Ele deu graças a Deus. E havendo dado graças, Ele partiu o pão e mandou que distribuíssem. E todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Diga: Jesus é a minha suficiência. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus é a nossa suficiência. Ele é a nossa suficiência. Ele é a nossa suficiência. Ele nunca se atrasa e jamais se adianta, porque no tempo de Deus o Senhor faz tudo formoso. Eclesiastes 3:11. Terminando, eu acho que vocês todos esqueceram daquela nossa irmã tão humilde, lá de Campina Grande, na Paraíba, Dona Lindalva. Estão lembrados de Dona Lindalva? O que é que aconteceu com Dona Lindalva? Que a carreta invadiu e pulverizou a casa dela com tudo. Estão lembrados de Dona Lindalva? Estão bem lembrados? Estão ou não estão? Dona Lindalva estava morando de favor na casa da irmã vizinha. Aí alguém bateu na casa da irmã vizinha. Algum tempo depois que a carreta pulverizou a casa dela, a vizinha abriu a porta e disse: a senhora tem notícia da pessoa que era vizinha da senhora, que uma carreta desgovernada derrubou tudo aqui? Tenho. E quem é ela? Lindalva. Sim, e Lindalva está onde? Está aqui em casa. Lindalva, tem um senhor aqui bonito, todo de terno e gravata, procurando você. Venha correndo. E aquele senhor perguntou: a senhora, dona Lindalva, como ela me disse, uma carreta desgovernada pulverizou sua casa. Foi. Acabou com tudo. E aquele homem disse: senhora, eu sou o dono da empresa dessa carreta. E dona Lindalva não sabia nem o que dizer. O cara ainda teve uma cara de pau de ir lá e dizer que era o dono da empresa. Ela disse: eu não sei, porque o senhor está aqui. Ele disse: eu estou aqui, dona Lindalva, para perguntar à senhora como é que a senhora quer a sua casa, quantos quartos, o tipo de casa que a senhora quer. Eu disse: por que o senhor vem perguntar isso a mim? Ele disse:
Eu não sei lhe explicar, mas desde que aconteceu aquele acidente, todas as noites eu não consigo dormir. Porque quando eu começo a dormir, me aparece um homem todo vestido de branco e diz: vá fazer a casa de Lindalva. É melhor você ir se quiser dormir. Eu não sei quem é esse sujeito, está entendendo? Mas não aguento mais, minha senhora. Diga logo o que é que você quer, que o povo vai entrar aqui para construir sua casa. E depois que aprontou a casa, o homem chegou e disse: dona Lindalva, e que tipo de móveis a senhora quer para eu mobiliar a sua casa? E ele mobiliou a casa de dona Lindalva. E até algo que dona Lindalva nem sabia que existia, mas ouviu falar. Ela disse: eu quero também um micro-ondas. E depois que dona Lindalva se mudou para a nova casa, o homem veio visitar e perguntou: dona Lindalva, me diga quem é a senhora. Porque nunca aconteceu isso que aconteceu na minha vida. E dona Lindalva olhou nos olhos daquele homem e disse: eu sou serva do meu Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não esqueça que você é filho do Deus vivo. Se Jesus te colocar num lugar solitário, num dia difícil e em condições adversas, é porque Ele quer que você olhe para Ele. Jesus é a nossa suficiência. Diga comigo: Jesus é a nossa suficiência. Jesus é a nossa suficiência. Jesus é a nossa suficiência. Quando Jesus é a nossa suficiência, repita comigo: quando Jesus é a minha suficiência, Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades, conforme as suas riquezas em glória. E vai sobrar